Então tá aí, meus queridos, um desenho representativo do eletrodo de calomelano saturado. Tubo externo com duas aberturas, uma por onde se faz a alimentação da solução de KCl saturada, outra, em contato com uma cerâmica porosa, e aí um tubo interno com uma pequena abertura. Nesse tubo externo, então, acaba tendo a solução saturada de KCl sólido. Nesse tubo interno, mercúrio líquido e cloreto mercuroso. No exercício que resolvemos, o eletrodo de calomelano saturado funcionou como anodo, como polo negativo. Então, vamos escrever a semi-reação de oxidação característica do eletrodo de calomelano saturado funcionando como polo negativo. Então, como polo negativo, o que temos é então oxidação. O mercúrio vai a íons mercurosos. Na verdade, como tem cloreto no meio, o mercúrio vai a cloreto mercuroso, E essa interconversão se dá por meio da superfície de platina, do condutor do eletrodo. Então, vamos escrever a semi-reação de oxidação do eletrodo de calomelano funcionando como anodo. Então, aqui está mercúrio perdendo elétrons, no meio contendo cloreto, forma-se o cloreto mercuroso. Vamos escrever agora a reação, do eletrodo no sentido da redução, aplicando aí a reversibilidade para que possamos expressar o potencial do eletrodo em função da equação de Nernst. Então, para avaliar o potencial do eletrodo, aqui também a gente pode escrever, que como anodo, os elétrons saem pelo fio de platina, Para avaliar o potencial do eletrodo Então, aplicando a equação de Nernst, potencial padrão menos RT sobre NF, Ln da atividade do mercúrio elevado a 2, vezes a atividade do cloreto elevado a 2, sobre a atividade do cloreto mercuroso elevada a 1, Então, se o mercúrio está líquido, e não misturado ao cloreto mercuroso, podemos imaginar, que isso na verdade está ocorrendo. E aí, se o mercúrio está puro, a atividade pode ser aproximada para 1. Da mesma forma, o cloreto mercuroso, se ele está puro, se ele não está misturado ao mercúrio líquido, ele é um sólido puro e a atividade pode ser aproximada para 1. Então, é isso que vamos fazer, essas aproximações. De modo que o potencial, então, F Ln de 1 ao quadrado, atividade do cloreto ao quadrado, sobre 1. Com a temperatura constante, a gente conclui, então, que o potencial do eletrodo depende apenas da concentração de cloreto.
E aí, se essa concentração se mantiver constante, o potencial do eletrodo se mantém constante. Vamos entender por que essa concentração se mantém constante, né? E aí vamos avaliar essa situação, onde o eletrodo de cola melano saturado funciona como anodo, que é a situação do nosso problema, né? Então, como anodo, o que acontece, né? O mercúrio perde elétrons pelo fio, conforme está representado aqui, né? Se oxidando e formando cloreto mercuroso. Notem que há captação de cloreto do meio, né? De onde que vem esse cloreto? Vem dessa solução saturada, né, em contato com o tubo interno. Então, o cloreto passa pela abertura para que a reação se dê, né? Então, tem saída de cloreto da solução saturada. Poxa, então a concentração de cloreto se modifica, né? Porém, se tem KCl aqui, o que pode acontecer é mais solubilização. E aí a concentração de cloreto é regenerada. Nisso, o que acontece? Acontece também um excesso de potássio momentaneamente, digamos assim, né? Se sai cloreto em direção ao tubo, fica um excesso de K+ aqui, né? E esse excesso de K+ pode passar, né, por meio dessa cerâmica porosa. E aí, na verdade, o efeito disso é diminuir a quantidade de KCl da solução saturada, né? Porque entra cloreto e sai K+. Mas para resolver isso, o KCl se solubiliza. E aí a solução mantém essa concentração de cloreto, né? E o potencial, então, se mantém. Espero que tenham entendido, queridos, né? É dessa forma que um eletrodo de referência mantém o seu potencial, né? A maneira como ele é construído permite que a concentração se mantenha. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.